Administrador formado, pós-graduado em gestão de pessoas. Trabalho nessa área de gestão há 10 anos, já diretamente nesse trabalho de cuidar da vida de pessoas, conduzir pessoas no processo de gestão, conduzir pessoas num processo de aprendizado, um processo evolutivo. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite, né? Agradeço por essa oportunidade de todos vocês, né? Uma alegria imensa poder contribuir. E eu fico muito feliz de poder participar, porque isso vai diretamente de encontro com um propósito que eu tenho na minha vida profissional, né? Eu tracei um propósito que é um propósito de compartilhamento de conhecimento, de ideias, de sonhos, de expectativas. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de vivenciar alguma coisa relacionada a esse propósito, eu me encho de orgulho, me encho de alegria, e é sempre muito prazeroso. Então, muito obrigado por me permitirem fazer parte desse momento com vocês, né? De poder compartilhar um pouco com vocês da minha história, compartilhar com vocês um pouco da minha vivência. Quero dizer para vocês que eu fico muito tranquilo e necessitado da participação de vocês também junto comigo. Espero podermos interagir. Então, que vocês se sintam à vontade para abrir os microfones, para perguntar, para questionar, para falar o que quiserem, né? E aparecerem também, né? Aparecerem online comigo. Eu tenho vivenciado esse processo de compartilhamento com muitas pessoas, né, através do meu canal no YouTube, através do meu Instagram, que é o @capuchorogério. Inclusive, aqui agora estou compartilhando também a nossa tela aqui no meu Instagram, para que as pessoas possam acompanhar ali, né, e participar também junto conosco, e mandar ali as suas contribuições e fazer esse processo de acompanhamento. Rogério. Oi. Eu só queria falar para o pessoal que coloque seu nome completo nos comentários, que é por meio disso que a gente consegue fazer o credenciamento, para todo mundo depois receber o certificado no e-mail. Tá bom, gente? Não esqueça, não saiam sem colocar o nome completo de vocês. Isso aí. Estou só ajustando aqui, pessoal, porque eu estou botando o Instagram online também, tá bom? Só um segundinho de paciência, por favor. Muito bem. Sobre o que nós vamos falar, então, aqui hoje? Vamos falar um pouquinho sobre gestão de pessoas em tempos de crise. Qual é a expectativa de cada um de vocês aí para esse momento, né? Expectativa boa? Expectativa grande, pequena? Como é que fica nessa hora? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, da apresentação. Beleza. Apareceu para vocês um slidezinho aí? Sim, apareceu. Maravilha. Bom, então, muito obrigado a todo mundo que compõe a NUNCEP, né? Não vou falar os nomes aqui, mas através da pessoa da Fátima chegou o convite aí para mim. E espero poder corresponder aí às expectativas de vocês, tá bom? Muito bem, depois que a crise chegou, pessoal, com o que a gente se deparou, né? Nós nos deparamos com um grande questionamento. Tá certo, chegou a crise. E agora? O que a gente faz? Numa hora dessa, como lidar com essa situação toda? Como é que a gente lida com todo esse contexto? Como é que a gente encara um mercado que parou e aí começa toda aquela enxurrada de informações mundo afora, né? Isso é uma questão política, isso é uma questão social, isso é uma questão econômica, isso é uma guerra de interesses, isso é jogo de governo. Aí a minha pergunta para você é: como é que você encarou esse cenário? Como é que você encarou esse contexto? Como é que você está lidando com tudo isso que tem aparecido nas mídias sociais, tudo aquilo que não tem parado de passar nas redes de televisão? Como é que a gente lida com tudo isso, né? Então,
as pessoas, como um todo, a tendência natural delas é delas começarem a se perguntar, né? Nós teremos um mundo novo ou a gente vai na contramão, na mesma mão, aliás, perdão, na mesma mão que todo mundo e se vê meio que perdido nesse cenário, né? Como é que você se encontrou nesse contexto todo? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre mim, né? Quando a empresa que eu trabalho na indústria de calçados Grendene, nós produzimos ali na Grendene a Melissa. E ali na Melissa nós trabalhamos até o finalzinho do mês de março e corremos contra o tempo para conseguir entregar o faturamento do mês para que a gente pudesse parar, então, a operação dentro do prazo estabelecido pelo governo, né? Então, o governo estabeleceu ali uma métrica de que a gente tinha um prazo determinado para poder cumprir essa entrega, para cumprir o procedimento de parada da operação e atender aquilo que era a exigência do momento, né? Algo muito grave, algo relacionado à saúde das pessoas, à segurança das pessoas, não dava para ir na contramão disso. E era um decreto e, assim como todos, precisávamos seguir. Então, foi um momento muito intenso. Ao mesmo tempo que nós vivemos esse momento intenso, nós precisamos também começar a pensar o que a gente ia fazer nesse momento de parada, porque até então todo mundo achava que a gente ia parar por 15 dias. E aí, era o suficiente ou não era o suficiente? Então veio muitas incertezas. Como é que nós ficamos em meio à incerteza? Como é que nós lidamos com a incerteza, né? Como é que você lida com esse cenário de insegurança, de instabilidade? E aí a gente começa a se perguntar, né? Como é que vai ser depois disso que nós estamos passando, né? Nos primeiros dias, uma enxurrada de situações, uma enxurrada de notícias desencontradas, notícias que não davam clareza para ninguém, muito pelo contrário, causava conflitos, porque como eram posturas completamente diferentes, você não sabia quem dar ouvidos, né? Com vocês foi assim também? Comigo foi. Então eu me peguei na frente da televisão por muito tempo. E como eu passei muito tempo na televisão, eu comecei a ficar muito preocupado e muito inseguro, porque a gente via que as organizações não iam voltar. As organizações continuariam paradas. E como elas iam continuar paradas, aí vem aquela história, né? Redução de jornada, redução salarial. E no meio de tudo isso vem crise, vem incerteza, vem insegurança, vem diversos tipos de preocupação que comprometem a nossa estabilidade emocional, a nossa segurança, compromete a nossa maneira de lidar com as situações. Então, como lidar com tudo isso, né? O mundo vai ser transformado, o mundo vai ser modificado, como é que o mundo vai reagir dentro desse contexto, dentro desse cenário? Como é que o mundo vai administrar tudo isso? Como é que as pessoas vão lidar com essa situação como um todo? Como é que a gente conduz todo esse processo? A gente está falando de gente. E aí entra esse ponto da gestão de pessoas, né? Quando nós falamos de pessoas, quando nós falamos de gente, quando nós falamos de sentimento, quando nós falamos de emoção, quando nós falamos de estabilidade, quando nós falamos de toda essa carga emocional que o momento exigiu, a gente começa a se perguntar, né? E aí? Porque o processo na vida dos liderados, ele parte pelo processo da vida do líder. Se o líder não conduz bem o cenário, se o líder não está preparado para lidar com essas situações, com esse contexto, como que a equipe dele vai estar? Acaba sendo reflexo, né? E aí entra o primeiro fica a dica. Todas as vezes que eu soltar alguma coisa nesse tipo, né, de um direcionamento, de um toque, né, de algo diferente, de uma dica para vocês, eu vou chamar isso de fica a dica, tá bom? Então, primeiro fica a dica. A equipe sempre será reflexo do seu líder. Então, se você tem uma equipe ansiosa, a tendência natural
é de que você também esteja sendo ansioso. Se a sua equipe ela é uma equipe muito agitada, é sinal de que você também é agitado. Se a sua equipe é uma equipe introspectiva, né, introvertida, não se relaciona muito, significa que está faltando esses estímulos, está faltando esses inputs por parte de quem lidera, de quem conduz o processo. Então, dentro desse questionamento, né, o que dava para esperar no mundo? O mundo inteiro foi afetado, tudo parou. Algo que começou lá na China e, de repente, se espalhou pelo mundo inteiro. E a gente vai para aquelas falas lá do começo, né? Não, isso não vai ser nada demais, não vai ser nada de muito grave. Isso vai ser algo simples, algo tranquilo, algo com que as pessoas não precisam se preocupar. E aí a gente foi se surpreendendo com todo esse cenário. E todas as vezes que a gente fala de mudança, em mudança global, aí vem a pergunta também, né? Um novo líder. Qual é o perfil do líder num momento como esse pós-crise, né? Nós estamos tendo a oportunidade aqui agora, talvez não seja a realidade da grande maioria aqui, mas eu estou tendo a oportunidade de interagir com vocês sem máscara, por exemplo. Mas lá no trabalho não dá para interagir dessa forma. Então eu precisei me adaptar. Como eu comunico com o meu time, como que as minhas expressões faciais elas precisam comunicar para as pessoas. E, principalmente, o meu relacionamento com elas. Porque isso também foi afetado. Como a gente passou por um processo de distanciamento, de afastamento, a gente precisou aprender a conviver com isso. E nós nos deparamos com uma situação onde a gente percebeu que nós não estávamos habituados a ficar distantes uns dos outros. Nós não estamos habituados a passar tanto tempo fora do trabalho. Olha que interessante. A maior parte do nosso dia a dia, nós passávamos na empresa, na organização, com as pessoas que trabalham conosco. E, de repente, aqui estamos nós, dentro da nossa casa, passando mais tempo com a família. E aí, como lidar com isso? E aí veio essa palavra chamada crise, né? Como tudo parou, como todo mundo precisou se adaptar, as empresas precisaram passar por um processo de transformação, as pessoas precisaram passar por um processo de transformação, então todo mundo estava no mesmo barco. E aí, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Quando a gente volta na história, a gente vê um contexto da humanidade onde nós vivenciamos muitas coisas como humanidade. Todas as descobertas, descoberta da luz elétrica, do telefone, do avião, as guerras mundiais, a descoberta de medicações, de curas, de tratamentos. E nós nos preparamos para muita coisa. Nos preparamos, inclusive, para uma terceira guerra mundial. E olha que interessante, né? Nós vivemos com a mudança constantemente. Sempre existe algo que vem como um fator disruptivo para nos desafiar a subir para um outro patamar, para ir para um outro nível de interação, um outro nível de vivência, um outro nível de atividade, completamente diferente daquilo que a gente está habituado. Mas como nós somos bons em planejamento, como nós nos antecipamos, como nós enxergamos o universo de possibilidades, vem um vírus e mostra que a gente não está 100% preparado. Mostra que ainda existe oportunidade. Existe uma grande oportunidade de adaptação. Mas, de novo, todos os dias a gente lida com isso. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos 4 estações no ano. Aqui no Ceará não é muito diferente uma da outra, não. A diferença maior é a chuva, né? Que aqui a gente lida com calor, 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 calor e um tempo chove. Mas no mundo como um todo, nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno, e todos os ambientes deixam claros para nós a grande mudança que acontece de uma estação para outra. Quem está no Rio Grande do Sul, por exemplo, não consegue, no inverno, andar com a mesma roupa que anda no verão. É muito complicado, porque é muito frio. Então você precisa se adaptar e se preparar para vivenciar aquilo. Mas o que acontece é que apareceu um cara chamado Covid-19. E aí, o que o Covid-19 veio nos mostrar? Que, na verdade, a gente precisa ter uma versão melhor todos os dias. Então, mais um fica a dica para vocês aí, galera.
tudo aquilo que você vivenciou, que você viveu, que você experimentou, que você implementou até hoje, não significa necessariamente que possa ser repetido amanhã. Te trouxe até aqui e você teve os resultados que teve até aqui. Mas para amanhã você precisa buscar uma evolução, buscar um algo a mais, buscar um novo cenário, buscar um novo objetivo, buscar uma nova oportunidade. E aí o Covid-19 veio junto com ele uma quantidade enorme de impactos, uma quantidade enorme de oportunidades, juntamente com essa crise. Porque não foram só problemas que vieram. Então, para vocês que estão nos acompanhando pelo Instagram, nós estamos aqui hoje com os alunos da NUCEMP, os alunos da universidade, que compõem aí a galera da NUCEMP. Nós estamos compartilhando sobre gestão de pessoas em tempos de crise. Então, estamos trazendo um pouco desse cenário e citando agora o tema o que a Covid-19 causou no nosso meio. Tá? Então, vamos lá, continuando. Quais são os impactos que isso causou? Eu já falei, né? Economia, saúde, emocional, uma pandemia que veio juntamente com ela um desespero, gente tirando a própria vida, casamentos destruindo, famílias se separando, crises entre as famílias acontecendo, pessoas brigando por causa de política nesse momento, porque começou uma crise política também, porque é questão política, é questão econômica, é questão de saúde, uma série de coisas que se misturaram nesse meio. Mas também vieram oportunidades. Vieram oportunidades para empresas que souberam aproveitar um novo nicho que se abriu, o nicho relacionado à saúde. Então, tem empresas que não produziam álcool em gel, passaram a produzir, empresas que não produziam EPIs, passaram a produzir, máscara, que era algo restrito para nós. Mas perceba uma coisa, os asiáticos, eles já usavam máscara antes? Já, né? E o cuidado deles do uso da máscara era para cuidar das outras pessoas. Então, se eu tinha algum tipo de sintoma, eu colocava a máscara para cuidar dos outros e protegê-los do vírus que estava em mim. Então, a gente precisou aprender isso com eles, né? No meio disso, e aí a venda de máscaras aumentou absurdamente. E juntamente com isso, né, é a tal da lei da oferta e da procura que vocês devem ouvir falar aí no curso de vocês também. E a gente fala, né? Se a procura ela é alta e a oferta é baixa, o preço sobe junto com a procura. Se a procura é baixa e a oferta é alta, o preço desce junto com a procura. Então, essa demanda que foi gerada trouxe junto consigo oportunidades e muitas empresas deslancharam. Olha quantas empresas que são acionistas, operam na Bolsa de Valores e estão lá com as ações em alta, aproveitando a oportunidade, surfando na crista da onda e alcançando resultados excelentes. Então, não foi só a crise que veio junto com isso, mas para enxergar os impactos que também são existentes, eu não estou dizendo que não tiveram impactos negativos, pessoal. Houve sim, teve muita gente que teve perdas grandiosas, perdas irreparáveis. Mas a gente não pode olhar só para isso. Afinal de contas, é o nosso olhar que determina o peso de cada uma das situações. Então a gente precisa viver o luto, viver a perda, passar pela dificuldade, mas a gente precisa continuar seguindo em frente. E o seguir em frente significa enxergar um cenário de oportunidade. Um cenário favorável a você se aproximar das pessoas. E foi aí que surgiu uma grande oportunidade, né? A gente precisou aprender a vivenciar de maneira mais intensa com as pessoas, porque a gente precisou começar a se relacionar pelas telas. Então, as reuniões de igreja passaram a ser pela tela, as reuniões de família passaram a ser pela tela, as reuniões de trabalho passaram a ser pela tela. Nunca se falou tanto na vida em home office, né? Então, inclusive, tem gente aí cheio de problema de coluna, né? Com o pescoço doendo, com os braços doendo, com as costas doendo. Porque a gente não está acostumado com esse negócio. A grande maioria de nós não está habituado ao home office. Não está habituado a parar na frente do computador, ir lá, se alongar, né? A cuidar. Surgiu esse cenário favorável e maravilhoso de lives, né? Que também traz uma oportunidade da gente compartilhar. Então, como é que você enxerga isso? Como é que você encara isso? Então, a pergunta não é se o mundo vai ser novo e se vai existir líderes novos. A pergunta é para você. A pergunta que eu faço é para você. O que mudou em você? De março para cá, quando tudo estourou, o que mudou em você? O que passou a ser diferente? O que continua igual? Sabe por quê, pessoal?
O processo de mudança, ele leva tempo. Ele não é algo simples. Porque o nosso comportamento, ele é uma somatória. É uma somatória das nossas memórias, é uma somatória dos nossos sentimentos, uma somatória das nossas crenças. Tudo isso é que vai produzir as nossas atitudes. Então, só tem uma forma de mudar a atitude. É você treinar, 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 para você qualificar a sua mente e levar ela a entender que você pode ser diferente. Você tem a capacidade de ser diferente. A Carlene está falando aqui, né, que as lives foi a melhor coisa que surgiu. É isso mesmo. As lives trouxeram uma condição da gente ter o aprendizado na palma da mão. E você pode escolher o que você quer. Você escolhe o conteúdo. Mas sabe qual é o grande problema? É que enquanto nós estávamos parados, março, abril, maio, junho, muita gente aproveitou para afiar o machado. Está afiando o seu machado. Mas muita gente aproveitou para assistir séries no Netflix, assistir filme, assistir televisão, assistir novela, assistir o Chaves, assistir qualquer outra coisa. Que eu não estou dizendo que não deva assistir, muito pelo contrário, eu também gosto. Mas não devem ser as únicas coisas. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: qual é o novo conhecimento que você adquiriu para essa retomada? O que você está fazendo diferente? Vou falar para vocês de mim mais uma vez. Enquanto você reflete sobre você, eu falo sobre mim. No meio desse processo todo, eu parei para refletir no meu propósito. Bom, se o meu propósito é compartilhamento, como é que eu vou alcançar isso sem eu estar junto com as pessoas? Porque eu sempre reunia meu time, eu sempre trazia um conhecimento novo, um compartilhamento novo. Então, como é que eu ia trazer isso para eles se a gente estava distante? Então, vamos utilizar o recurso que nós temos no momento, que são as redes sociais e as ferramentas de transmissão, as plataformas, né? Então, conversei com o meu gestor, fiz um convite para o meu time, né? Ele permitiu que a gente reunisse a equipe todas as semanas e propus no meu time para que a gente fizesse uma reunião semanal, onde a gente trouxesse um conjunto de palavras de conhecimento. E aí nós falamos sobre comunicação, falamos sobre agilidade, falamos sobre adaptabilidade, falamos sobre ressignificação. Trouxemos uma diversidade de conteúdos nesse tempo. E aí o que foi diferente? Cada dia, um dos integrantes da minha equipe compartilhava uma dessas palavras. Então, nós passávamos segunda, terça, quarta, quinta. Nesse período, cada dia um compartilhava uma palavra. Na sexta-feira, eu trazia uma palavra e aí cada um tinha a oportunidade de apresentar a sua palavra e a gente fazia um grande encerramento. E nesse momento existia a interação de todos. E nós começamos com 15, aumentou para 20, foi para 30, nós chegamos a ter quase 40 pessoas participando desse momento que foi vivenciado. E foi incrível. Foi incrível porque nós descobrimos muitos talentos. Então você, líder, precisa estar atento aos talentos da sua equipe. Fica a dica, hein? Presta atenção, anota. Você, líder, você, gestor, precisa estar atento aos talentos da sua equipe. Boa noite, Yuri. Seja bem-vindo. Quais são os talentos do seu time? Você conhece, você tem uma proximidade com essas pessoas? Esse é o momento. Esse foi o momento de você proporcionar essa vivência para eles. Então, quando a gente se aproximou mais, nós descobrimos muitos talentos no time, pessoas que se comunicam muito bem. E, ao mesmo tempo, a gente foi afiando o machado. Nós fomos imputando novas memórias para gerar uma série de sentimentos, né? Quando a gente tem um conhecimento novo, a gente sente satisfação, alegria, felicidade. Quando a gente contribui com conhecimento, a gente fica mais alegre, mais motivado, mais feliz, se sente parte do negócio, se sente importante por ter compartilhado algo positivo. Então, isso influencia. Então, de novo, se eu imputei novas memórias, se eu trouxe novos sentimentos, eu vou trazer novas crenças. A crença do é possível, eu tenho potencial, você tem potencial, você tem capacidade. Você tem a capacidade de compartilhar com o seu time, senão você não estaria à frente dele. Você está liderando esse grupo, vai fundo e viva o que você acredita. Sabe por quê? Porque as pessoas vão estar olhando o seu comportamento. E a mudança, ela leva tempo.
ela leva muito tempo ou pouco tempo. Depende de quem? Da intensidade que você dá no trabalhar da sua vida, das suas ações. Sabe por quê? Por mais violenta que seja a batida da água na rocha, a mudança profunda ela exige bastante tempo, mas ela precisa ter um start. E quem produz esse start? Nós estamos vivendo um tempo onde nós falamos sobre protagonismo. Você precisa ser o protagonista da sua vida. Então você é o agente desse start. Você toma a decisão de startar esse processo em você. Esse processo de mudança e de transformação. E aí pode acontecer de duas formas. Existem aquelas pessoas que mudam e a mudança é semelhante a uma anotação na areia do mar. Né? Sabe quando você anota ali na areia do mar? Ficou gravado ali naquela hora. Então a mudança ela foi superficial. Porque quando vem a onda, quando a onda passa, aquela marca ela se desfaz. Então qual é o nível dessa mudança na sua vida? Ela vai se desfazer com a areia como a anotação na areia do mar? Ou ela é semelhante a uma gravação no chão? Né? A famosa pintura do asfalto. Que as pessoas seguem em frente, seguem caminhando, mas fica marcado. As marcas ficam, aquilo ali fica gravado, fica pelo caminho. E como aquilo fez parte da sua vida, fez parte da sua história, você vai precisar seguir em frente lidando com aquilo. E as experiências que ficaram no passado servirão para você como um aprendizado, como algo que vai te dar uma bagagem, né? uma ferramenta na sua mochila que vai te dar a condição de você caminhar melhor, estar mais preparado para enfrentar todas as adversidades que vêm sobre a sua frente. Então, qual é o tipo de mudança que você quer que a tua vida sofra isso, né? Seja transformada nesse sentido? Tá bom, pessoal? Tá claro aí? Todo mundo está conseguindo entender? Vamos compartilhando aí, tá? Vai deixando aí as suas anotações, suas mensagens, para a gente ir vendo o entendimento de todos se está claro, tá? Então, essa é a analogia, né? A analogia é, você é uma anotação na areia do mar ou você é uma gravação no asfalto? Precisa ser renovado em alguns momentos, mas existe a marca, existe o caminho, foi trilhado, ficou aprendizado. Porque independente do ambiente à sua volta, você precisa reunir a força necessária para seguir em frente. Pessoal, quando nós paramos lá atrás, existia uma consciência muito clara de que em algum momento a gente ia retomar. Porque enquanto muitos ficaram brigando, é uma questão política, é uma questão social, é uma questão econômica, a gente precisa entender com clareza, uma coisa não anda sem a outra. É igual você perguntar, o que é mais importante, a razão ou a emoção? Uma não consegue sobreviver sem a outra. Precisa que as duas andem em sinergia, que elas comuniquem entre si, tenham uma harmonia plena, para que elas possam caminhar juntas. Se não houver uma sinergia entre elas, o processo vai trancar. Assim é também saúde e economia. Como tem saúde sem economia? Como vai existir economia se não tem saúde? Então a pergunta é, no meio de toda essa sequidão, no meio de todo esse problema, como é que você se preparou para voltar? Como é que a sua empresa, a sua organização se preparou para voltar? Como é que você, gestor, movimentou a sua cadeia como um todo, a sua cadeia de relacionamento, para vivenciar esse momento do retorno? Então, nós nos preparamos com esse processo de compartilhamento e também com um planejamento estratégico relacionado a toda a cadeia produtiva, todo o negócio. Como é que seria o cuidado com as pessoas? Como é que seriam os postos de trabalho? Quais são os aspectos importantes nesse processo coletivo como um todo? Porque não é simplesmente voltar a produzir. Existem regras, e são regras estabelecidas para todos, são decretos, é legislação, são normas de saúde e de segurança que precisariam ser cumpridas. Então, hoje, nós, graças a Deus, vivenciamos um processo muito bom de retomada e nos preparamos muito fortemente para isso, atendendo todas as exigências a nível mundial, né, dos órgãos mundiais de saúde. E a gente tem operado com plena capacidade. Mas existia um planejamento para isso. Um pouco mais na frente a gente vai falar sobre a importância desse planejamento. Mas o que eu quero trazer para vocês nesse momento é que o ser antifrágil, ele é muito mais do que um discurso, é muito mais do que uma palavra. É uma atitude que precisa ser semeada dentro de você. E se você tem pretensões
de liderar uma equipe, ou se você já lidera uma equipe, é um comportamento fundamental. Porque é ser antifrágil que vai te permitir lidar com a adversidade e continuar estimulando a sua equipe a seguir em frente, mesmo no meio do olho do furacão. É isso mesmo. Mas o grande problema é que a maioria das pessoas está presa naquilo que é habitual. Então, meu convite para você é que, a partir de hoje, não se prenda ao habitual. Muda de aquário. Salta para o outro aquário. Vai para o aquário vizinho, aquele que está vazio. Ainda que isso signifique ir na contramão dos outros. Ainda que signifique que você vai ouvir até mesmo seus amigos, familiares, dizer assim, olha, mas isso é loucura. Se você enxerga a oportunidade, vai. Arrisca, não tenha medo, empreenda. Seja ousado. Quem não é ousado costuma alcançar os mesmos resultados. Quem é ousado encontra novas oportunidades. Então, não fica preso. Você não está enganchado aí, né? Você não está amarrado aí, você não está travado aí. Seja ousado. Mas óbvio que você precisa ter uma consciência muito clara de que existe uma grande diferença daquilo que é expectativa e aquilo que é realidade. A nossa grande falha, muitas vezes, é querer um resultado muito rápido. Vamos pegar um exemplo. Você que faz academia. Quando você começa o processo de ir para a academia todos os dias, quantos aqui se olham no espelho todos os dias para ver o que cresceu, o que mudou, se diminuiu, se reduziu, estou melhor? A gente foi um dia e já fica procurando qual foi o ganho. Por conta dessa expectativa, que a gente acha que tudo vai ser muito rápido. E aí deixa eu contar um segredo para vocês. A nossa vida real, ela é diferente do cinema de Hollywood. Sabe aquela vida perfeita, plena, aquela estrada do sucesso, de que eu vou começar a minha jornada hoje e com muita força de vontade eu vou chegar no final e não vou viver crise, não vou viver dificuldade. Esse não é o mundo real. Esse é o mundo da expectativa. De que eu vou montar na minha bicicletinha e que eu vou chegar lá naquela linha de chegada tranquilamente, com calma, com naturalidade. Mas, na verdade, eu vou passar pelo vale, eu vou passar pelo buraco, vai ter pedregulho, tem hora que eu vou precisar carregar minha bicicletinha nas costas, tem hora que eu vou ter que atravessar o lago, tem hora que eu vou passar pela chuva, pela tempestade, eu vou oscilar, eu vou variar. Faz parte de todo o processo de vivência, faz parte do mundo real, faz parte daquilo que a gente vai viver. Agora, a pergunta é como você lida com a mudança. O que a mudança causa em você? Como é que a mudança impacta você? Quais as reações que causam, né? E aí a gente tem um comparativo da borboleta, né? A borboleta não foi sempre borboleta. Ela foi lagarta. Mas se você, hoje, ainda não lidera pessoas, está começando uma organização, está começando a sua vida profissional, né? Vocês que são do curso de engenharia, ainda estão começando os processos de estágios. Alguns já têm a oportunidade de estar exercendo a profissão, outros já lideram grandes equipes, mas uma outra parte ainda está estagiando ou está em busca do primeiro emprego. Você vai passar por um processo de transformação. Não dá para deixar de ser lagarta e saltar para ser borboleta. Existe um período necessário. Agora, o que vai determinar é a forma como você vai vivenciar cada etapa. E aí, trazendo para a sua carreira profissional, a sua etapa como larva vai determinar o tempo que você vai ser larva. A sua etapa dentro do casulo vai ser determinada pela intensidade e velocidade que você dá. E a sua transformação para a borboleta vai estar relacionada à velocidade com qual você vivencia o processo de transformação. Transformação muitas vezes dói, galera. A realidade às vezes dói. Tem muita gente achando que vai começar a trabalhar amanhã e que já vai ganhar um rio de dinheiro. Não, eu vou começar a trabalhar agora, eu vou ganhar 20 mil reais por mês e aí com 2 anos depois eu já vou abrir a minha própria empresa, vou abrir a minha própria indústria, vou abrir a minha própria organização. Galera,
Vem cá. Vamos para a realidade. A realidade é o seguinte, você precisa estar preparado. E a pergunta que eu faço para você é, quanto você está preparado? O quanto você está preparado para essa mudança, o quanto você está preparado para essa transformação, para vivenciar tudo isso? Será que você, de fato, se organizou para isso? Um outro ponto, viva com intensidade cada momento da sua carreira. Porque isso vai te dar bagagem para você conduzir outros que lá na frente vão viver o mesmo processo que você. Então, quando eu comecei lá atrás, ainda saindo do colégio, ali do ensino médio, né, e comecei a trabalhar numa empresa de treinamento e consultoria, eu ficava antenado a tudo que acontecia à minha volta. Eu ia assistir às aulas, eu assistia às mesmas aulas várias vezes, eu queria participar das turmas de treinamento porque eu queria aprender a fazer aquilo. Porque eu olhava e falava assim, cara, que massa vivenciar isso. Então, com intensidade, eu vivenciei minha fase de aprendiz. Como é que você tem vivenciado o seu estágio? Como é que você tem vivenciado a sua atividade no seu trabalho? Quanto você tem aprendido? Quanto de bagagem na sua mochila você está depositando? É uma pergunta importante. Você precisa se fazer e precisa responder também essa pergunta. Porque isso vai fazer uma grande diferença na sua carreira, na sua trajetória. Tá bom? Então, vamos lá. Seguindo em frente aí, que o nosso tempo é curto e já andou bastante. É fundamental que nós tenhamos uma visão muito clara sobre quanto que a estratégia que eu desenvolvo, quanto que o trabalho que eu faço, quanto que está sobre meu domínio o processo de resultado. Quanto que o resultado está no meu campo, na minha área de atuação e no meu raio de alcance. E aí eu quero dizer para vocês uma fala que a gente tem tido com o nosso time, puxada pelo meu gestor, é a fala 80-10-10, onde 80% dos nossos resultados estão associados diretamente à nossa estratégia. 80% dos nossos resultados estão relacionados à sua atitude, à sua decisão, ao seu planejamento, à sua postura, à sua forma de conduzir, à sua forma de engajar o time, à sua forma de comunicar com as pessoas, à sua forma de lidar com a adversidade, com a pressão e a sua capacidade de adaptação. Como é que você lida com isso? Como você conduz esse processo na sua vida e com o seu time? Então, esse planejamento, ele é excepcional, ele é extraordinário, porque ele influencia diretamente na forma de agir das pessoas. Ele é completamente essencial. Sem planejamento, as pessoas ficam perdidas. Imagine vocês aí, né? Se cada um caminhar em uma direção diferente, como é que a gente vai conseguir o objetivo final? Como vai ser possível andar todos na mesma direção? Não tem como, né? Fica difícil. Como é que você vai lidar com isso? Então, planejamento, ele corresponde a 80%. Os outros 10%, pessoal, ele está relacionado às ajudas, aos apoios que você recebe e que muitas vezes você nem sabe o que acontece. Sabe aquela pessoa que trabalha nos bastidores, seus fornecedores, aquelas pessoas que se preocupam em passar a bola redonda para você. Que é aquilo que você não vai agir diretamente, vai deixar por conta deles. Eles vão fazer. Então, fica a dica, 80% é estratégia, 10% são as ajudas. E os outros 10%? O que impacta nisso? Existe um fator desses 10% que muitos chamam de sorte. Outros usam a expressão, né? O universo conspirou ao meu favor. Eu vou usar a minha fé. Eu creio que foi bênção de Deus. Deus nos abençoou e ajudou naquele resultado. Sabe por quê, pessoal? Mas assim, Rogério, Deus é muito maior. Eu não estou aqui para discutir isso. O que eu quero dizer para vocês é que nós também somos responsáveis por aquilo que nós praticamos. Nós temos a escolha de como fazer, né? A gente pode citar uma série de versículos, que o trabalho dignifica o homem, né? Que Deus abençoa, faz prosperar aquele que trabalha, né? Deus abençoa aquele que dá duro, né? Porque a palavra diz lá, né? Que digno é o trabalhador do seu sustento. Então, se você trabalha,
a sorte conspira a seu favor, né? A bênção de Deus vem sobre nós também. Então, 10% está associado a isso. Percebam o seguinte, o que eu estou dizendo para vocês, muito claramente? Quem é o maior responsável? Bate assim no peito e fala assim, ó, eu. Nós nem vamos usar a expressão nós aqui. Nós vamos usar a expressão eu. Eu sou o responsável. Eu sou o protagonista, lembra? Essa foi a nossa fala. Então, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa ter um preparo para conduzir o nosso time. E o primeiro preparo que nós precisamos ter é cuidar de nós mesmos. Cuidando da nossa saúde mental e a nossa saúde física. Preparar a nossa mente para não ficar em conflito. Olha o que eu falei lá atrás. Eu estava o tempo todo ligado na televisão, vendo as notícias, vendo os problemas, vendo as situações, e de repente, opa, peraí, eu vou surtar. Quem não surtou nesse processo de quarentena em algum momento, né? Então parei, refleti, ressignifiquei. Falei assim, não, esse é um momento de afiar o machado. Então, vou cuidar da minha mente, conhecimento. E aí falei assim, peraí, eu estou com sobrepeso. E se eu continuar assim, nesse processo de quarentena dentro de casa, eu vou ganhar mais peso ainda. Então, eu preciso me movimentar, preciso cuidar da minha saúde física. Eu sou líder de equipe, eu tenho uma equipe de quase 1.800 pessoas ali no trabalho, que a gente lida e se relaciona diariamente com essas pessoas. Então, um grupo grande de pessoas. Tenho 2 filhos pequenos, tenho uma esposa, tenho uma casa para conduzir. Então, a minha responsabilidade ela é muito grande. Se eu não cuidar bem de mim, como é que eu vou cuidar bem de todas essas pessoas? Então, parei tudo e falei assim, é hora de cuidar também da minha saúde física. E comecei a me exercitar, comecei a cuidar. E hoje, graças a Deus, foram mais de 10 quilos perdidos, numa condição física melhor, muito mais motivado, muito mais produtivo, muito mais animado. E eu estou dizendo isso para te animar a viver também isso. Para te animar a buscar também isso. Dá um chute no sedentarismo, larga o sedentarismo de lado e segue em frente para cuidar de você. Porque você não vai crescer. Entenda isso. Você não vai crescer todo o seu potencial se você não estiver bem mentalmente e fisicamente. As coisas andam juntas, são essenciais. Então, cuidando bem da minha mente e do meu físico, eu tenho condições de cuidar da minha equipe. E aí eu vou conseguir exercer sobre eles um engajamento. Como é que eu vou engajar o meu time? Com 5 pilares. Confiança, trabalhando a confiança com eles. E a confiança ela é trabalhada com transparência, com respeito, com empatia. Vou trabalhar os conflitos existentes, porque quando você lida com pessoas vão existir conflitos, então eu preciso entender esses conflitos e resolver eles com diálogo, entender a causa e ser justo, né? Não posso ser partidário. Firmar compromissos com o meu time, estabelecidos com base no propósito, nas expectativas da organização e das pessoas, as minhas expectativas com relação ao que eu espero que eles entreguem e as metas a serem atingidas. As pessoas não vão entregar resultados se não souberem quais são as suas metas. Qual é a métrica? Qual é a sua meta no seu trabalho? Qual é o seu objetivo diário? Trabalhar também com eles a responsabilidade mútua. Como é que está essa questão da responsabilidade mútua com eles, né? A igualdade entre todos. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua tarefa a ser desempenhada, mas todos são iguais, todos são tratados da mesma forma, seguindo os valores e também deixando claro os direitos e deveres de cada um. E principalmente, e não menos importante, né, os resultados. Comunicar, divulgar para a equipe esses resultados, ter as metas claras, escancaradas para todos, ali em evidência, precisa estar na frente de todo mundo. Quais são as metas? O que nós alcançamos? O que falta para alcançar? Ou o que nós superamos? E celebrar cada conquista, celebrar cada vitória. Quando nós pegamos esses 5 pilares e trabalhamos com a nossa equipe, nós conquistamos resultados extraordinários, porque elas estão engajadas conosco. Elas se sentem parte do processo. E pessoas engajadas, elas realizam, elas transformam. E através disso é que é possível um verdadeiro trabalho em equipe. Sem engajamento, o trabalho em equipe fica muito dificultado. E aí aonde entra a nossa importância como líder? É que um bom líder ele é capaz de identificar e detectar muito rapidamente quais são os tipos de ações e medidas
que determinadas situações exigem. É como um jogo de xadrez. Como que eu movimento cada peça? Lembra que eu falei lá sobre os talentos? Bom, eu tenho uma determinada tarefa para desempenhar. Quem é a melhor pessoa para fazer isso? Eu preciso de uma pessoa para me substituir num determinado dia ou numa atividade. Quem é a melhor pessoa para fazer isso? Quem está qualificado para fazer isso? Quem pode exercer esse papel? Para que as pessoas possam fazer tudo na sua plenitude. E principalmente, pessoal, trabalhem duro. Trabalhem duro e trabalhem com intensidade. Né? O meu diretor tem uma expressão que ele costuma falar assim: não existe almoço grátis. A gente precisa se dedicar, a gente precisa se doar, a gente precisa se gastar, a gente precisa vivenciar todos os dias para fazer a nossa melhor entrega. E aí eu quero usar aqui algumas frases do Michael Jordan, né? A primeira delas é: sempre acreditei que se você trabalhar duro, os resultados virão. Isso é fato. Com trabalho duro, com trabalho árduo, o resultado vem. Não estou dizendo que você precisa viver só transpiração, mas estou dizendo que não tem só emoção. Lembra que eu falei no começo da nossa transmissão que precisa haver uma sinergia perfeita entre eles. E principalmente, né, não faça as coisas com meia vontade, porque eu sei que se fizer com meia vontade, terei resultados de meia qualidade. Então, pessoal, conversando com o meu time hoje, eu falei uma coisa para eles assim, aliás, conversando ontem com eles. Pior do que uma performance ruim, pior do que um resultado muito ruim, é se contentar com um resultado mediano. Sabe por quê? Quando você tem um resultado ruim, você sabe que está ruim e sabe que precisa evoluir. Quando você tem um resultado mediano, você corre o risco de cair numa zona de conforto. E isso não é o seu máximo. O seu máximo é a alta performance. O seu máximo é potencializar os resultados. O seu máximo é viver o melhor do processo. É o melhor possível. Então acredite em você e se dedique intensamente. Se comprometa mais. Vá com mais intensidade, vá com mais vontade. Sabe por quê? Você precisa assumir essa coragem que está dentro de você. Já está aí dentro, você já possui, a chave já está com você. O que falta muitas vezes é ousadia. E se você for ousado, se você se lançar, se você se dedicar, se você de fato se lançar nesse negócio, vai lá e mete a mão na massa. Vive junto com as pessoas. Vive junto com a sua equipe. Passa por cada etapa junto com eles. Não fica no tamo junto só no discurso, né? O pior processo que um gestor pode viver com as pessoas é ficar só na fala e não viver junto. Vive junto com eles, bota a mão na massa ali. Apoia, ajuda. E assim você vai ter condições de escrever uma nova história. Porque a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Então, o desenvolvimento das pessoas que trabalham com você é sua responsabilidade. Faz parte do seu papel. E tem uma grande importância aquilo que você vivencia com eles todos os dias. Beleza? Vou abrir agora para pergunta, que essa parte de apresentação aqui acabou. Estou tirando aqui o slide para poder ver vocês na tela. Galera do Instagram, obrigado aí pela participação também. Vou encerrar com vocês aqui, agradecer a participação de todos e vou abrir aqui as perguntas para o pessoal na plataforma. Depois eu divulgo aí para vocês e compartilho, tá bom? Um grande abraço, pessoal do Instagram. Fica com Deus. E vamos lá, galera da Nucemp, alunos que estão nos assistindo. Vamos abrir aqui as perguntas. Como eu estava compartilhando a minha tela com vocês, eu não consegui ver o chat, né? Então, vamos lá, eu estou à disposição de vocês para aquilo que vocês quiserem perguntar, quiserem que fale novamente. Quem aparece aí para bater um papo comigo? Vamos lá. Levi. É isso, Levi? Eu vou me permitir fazer um convite, tá, Levi? E todos aqueles que perguntarem.
Se você puder aparecer para a gente conversar, fica à vontade, seria muito bom. Vou abrir o áudio também para falar. Mas eu vou começar então a responder aqui as perguntas. O que as pessoas menos precisam primeiro, tá, Levi? O que as pessoas menos precisam num momento como esse é de alguém que venha só para bater neles, só para cobrar, só para ser firme, ser incisivo, ser duro. A primeira coisa é entender o que está comprometendo o resultado, o que está comprometendo a performance, aonde está o problema. O problema está relacionado ao planejamento, o planejamento está relacionado à atitude, falta de conhecimento. Então, eu diria que o primeiro passo é entender aonde está o problema para que fique claro também para as pessoas. Muitas vezes, o que nos prejudica são retrabalhos. O que nos prejudica são as situações que nós não acompanhamos, as situações que acontecem e nós não temos conhecimento. Por que tive perda, né? Eu tinha que fazer uma entrega. Vamos lá, vamos falar em produto. Eu tinha que entregar 1000 pares no dia. Eu entreguei 500. Por quê? Aonde estão minhas perdas? As pessoas têm a habilidade necessária para produzir? As pessoas estão qualificadas para isso? Elas têm a ferramenta adequada? O tempo adequado para a operação? Então, você precisa conhecer esse contexto. Você precisa conhecer as limitações, precisa conhecer as restrições, precisa conhecer aquilo que é necessário. Dominando isso, você vai conseguir canalizar a forma de atuar com cada um. Aquele que tem dificuldade de conhecimento, você vai compartilhar o conhecimento. Aquele que tem a ferramenta inadequada, você vai dar a ferramenta adequada. Aquele que está aplicando o processo de maneira equivocada, você vai ensinar ele o processo certo. E assim você vai interagindo. As pessoas que não entregam resultado, elas precisam ser estimuladas. Elas precisam acreditar que é possível entregar. Se você só for lá e falar, você não entregou, não entregou, não entregou, você não vai entregar, você não tem capacidade, você vai estar dizendo para a pessoa que você não acredita nela. A sua equipe precisa sentir em você, líder, segurança. Ela precisa sentir em você tranquilidade. Ela precisa sentir em você uma passagem segura para que ela possa chegar ao seu objetivo. Então, estimule elas, ajude, viva junto cada problema. E aí, assim, vivenciando junto, você vai entender também e vai perceber aonde consegue melhorar. E assim você vai evoluir e vai fazer as entregas. Uma vez eu assumi um time que não entregava resultado. E eu comecei a conversar com eles, a entender qual era a dificuldade de cada um. E aí fomos melhorando o equipamento, melhoramos a postura, melhoramos a condição, melhoramos o abastecimento. E aí, quando a gente estava com tudo na condição ideal, chegando perto da entrega, eu gerei o estímulo. Pessoal, vamos fazer o seguinte, se todos os dias nós entregarmos a meta antes do horário, se nós entregarmos a meta 10 minutos antes de atingir o nosso horário, eu vou levar vocês em sala e vou trazer um conhecimento novo, vou trazer um vídeo novo. E aí o que aconteceu, né? A gente começou a entregar todos os dias. E todos os dias eu levava um vídeo para eles, botava eles em sala, mostrava um vídeo motivacional, mostrava um vídeo com algum novo ensinamento, falando sobre comportamento, sobre valor, sobre família. Então, todos os dias nós entregávamos. Tinha as mesmas dificuldades, eram as mesmas pessoas, mas entendemos o que nos afastava e geramos o estímulo para eles. As pessoas precisam se sentir desafiadas para realizar, mas primeiramente elas precisam entender o contexto, saber como fazer, quanto fazer, quando fazer e da melhor forma para ser feito. Beleza? Pergunta da Aline. Qual o maior desafio para gerir pessoas nesse momento de pandemia? Vamos lá, Aline. Nós temos o processo de gestão pessoal, né, e presencial, e temos a gestão de pessoas online, né, virtual. Nós estamos falando de um momento onde o home office é uma grande realidade. Então, quando a gente fala do atendimento presencial, né, do relacionamento presencial com o time, a gente está falando de uma necessidade de proximidade, aproximação, cumplicidade. E, principalmente, pessoal, é essencial, empatia.
empatia é essencial. Você precisa se colocar no lugar do outro. Eu tinha uma grande preocupação de como as pessoas voltariam às atividades nesse processo. Como que elas iam encarar esse retorno? E aí, para minha grande surpresa, a gente conseguiu perceber que as pessoas estavam ansiosíssimas para voltar a trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, Aline, elas estavam muito inseguras. Existia nelas uma grande interrogação. Lembra lá da primeira imagem? Lá das primeiras imagens, quando eu coloquei lá o labirinto e um monte de plaquinha de pergunta? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com esse processo, com esse contexto? Então, a gente preparou para receber as pessoas, trazendo uma gama de informações para elas, de que elas estavam seguras, de que elas podiam ficar tranquilas, que elas podiam focar apenas em desempenhar o seu papel, que da segurança dela nós íamos cuidar. Perceba, olha, fica a dica, Aline. Eu sou líder, então eu sou uma passagem segura para a minha equipe, para elas saírem de onde estão, para onde elas precisam chegar. Então essa segurança elas precisam encontrar em mim. Como minha equipe vai se sentir segura comigo se eles estão lá no meio da produção e eu estou na minha sala? Então eu preciso estar mais perto, ter mais contato, me relacionar com eles, ter uma proximidade maior. E tendo essa proximidade, eu vou viver também com eles ali aquele momento. Vou entender a dificuldade, vou entender os afastamentos que precisa, a dificuldade que é passar um dia inteiro trabalhando com a máscara, a dificuldade de hora em hora estar lá higienizando as mãos. Tudo isso faz parte. Então, nós precisamos estar dispostos e preparados a viver isso. Não tem varinha mágica para poder ir lá e transformar. O que precisa é que você viva cada dia junto com essas pessoas, fazendo as entregas que elas precisam para fazer as entregas delas. Certamente assim elas vão ter condições de entregar um resultado extraordinário. Beleza? Próxima pergunta. Levi, como qualificar na situação que nós estamos? Levi, vamos lá. Nós temos novos recursos também. Nós não temos só as limitações. Vou dizer uma coisa para vocês, eu faço mais reuniões hoje do que eu fazia um tempo atrás. Por causa do recurso online. Muitas vezes eu fiz reuniões com a minha equipe, dividindo a minha equipe em 2 salas, através desse recurso eletrônico. Fiz a mesma reunião que eu sempre fiz, presencial. Mas eu dividi em salas diferentes para manter os distanciamentos que precisam e a segurança devida. Fiz com que eles se sentissem seguros. Quem está cuidando deles? O gestor deles. Então, eu estou cuidando deles, eles se sentem seguros. Se eles estão seguros, o que acontece com a atenção deles? Poxa, se a memória deles é boa, eu tenho uma boa memória registrada, o cara está preocupado comigo. Se a emoção dele é boa, então a crença dele também vai ser boa. Então ele vai chegar na reunião e vai estar focado. E galera, um líder que consegue engajar a equipe faz de tudo por ele. Ela vai junto, sabe por quê? Porque o exemplo arrasta. Você arrasta pelo exemplo. Então fica a dica. A comunicação, ela orienta, ela instrui, ela direciona. Mas o exemplo, esse exemplo arrasta. Ele fala muito mais alto do que qualquer megafone. Você não precisa nem gritar. Você precisa fazer aquilo que transforma. Atitude. Haja dessa forma e a equipe vai reagir junto. Ela vai contigo, ela vai no embalo. Beleza? Temos mais perguntinhas aqui. Meninas, me ajudem aí, Fátima. Se tem alguma coisa ainda que a gente não falou, como é que está nosso tempo também. E esse assunto, para mim, ele é extraordinário. Eu posso ficar a noite inteira aqui falando com vocês, se vocês permitirem. A Brenda tem uma pergunta, Rogério. Vamos lá, Brenda. Oi, Rogério, boa noite. Aqui é a Brenda. Boa noite. Amigo, eu acompanhei a empresa que eu trabalho atualmente durante esse período. Brenda, tem como você falar um pouco mais alto, porque seu áudio está baixo. Tá melhor agora? Tá, sim, Um pouco mais alto.
Pronto. Eu acompanhei a empresa onde eu trabalho, né, nesse momento de pandemia. E aí, por conta de redução de quadro, eu acho que deve ter tido em todas as empresas, né? Sim. A gente teve algumas mudanças de gestão, né? Por exemplo, vi alguns setores, né, que, por exemplo, tinham dois gerentes, e um gerente só assumiu toda a operação, onde o diretor assumiu toda a operação. E eu não sei se você chegou a passar por isso ou acompanhou algum caso, né? Mas qual é a melhor maneira de lidar como líder e como liderado? Porque você mudar de gestão, querendo ou não, você mudar de gestor, impacta sim na maneira com qual aquela outra pessoa enxerga o teu trabalho e a maneira com qual você enxerga o trabalho dela, né? E aí eu queria saber a tua visão referente a isso. Eu acho que eu consegui ser clara. Conseguiu sim, claríssimo. Obrigado pela sua pergunta e ela é muito produtiva. Vamos lá, eu sou um felizardo, que na empresa que eu trabalho nós não reduzimos quadro. A Grendene assumiu um compromisso de que ela não faria desligamentos. Teve algumas pessoas, sim, que por iniciativa própria, se desligaram da empresa, né? Pediram desligamento. Mas a Grendene, por si, ela não fez desligamento. Ela manteve o quadro e agora, inclusive, nós contratamos, né? Como num grupo como um todo. Sobral, Crato, Fortaleza. Mas tenho muitos amigos que têm passado por isso. E a gente também teve que movimentar algumas áreas, né, há um tempo atrás. Eu sei que todo o processo de mudança, né, às vezes causa um desespero na gente de arrancar os cabelos. Gente, tudo aquilo que é novo, Brenda, desperta em nós inseguranças e incertezas. E aí, todos vocês já ouviram falar certamente da pirâmide de Maslow, né? Se o meu pilar segurança está afetado, como eu vou ser social? Então vem toda essa incerteza. Vamos separar então. Vamos falar primeiro como liderados. Nós, como liderados, naturalmente sentimos essa insegurança. Para onde nós precisamos olhar? Para a convicção do nosso trabalho e da nossa entrega. Como são suas entregas? Lembra que eu falei sobre buscar a sua melhor versão todos os dias? Você busca a sua melhor versão todos os dias, certamente você não vai estar no final da fila. Certamente você não vai ser aquele primeiro nome a ser escolhido para sair. Você precisa ir se apegando a esses valores para ter tranquilidade e continuar desempenhando o seu papel. Sabe por quê? Se você ficar preocupado de que você vai perder seu emprego, você não vai conseguir ser produtivo, você não vai conseguir ser criativo. Então, seu foco não pode estar voltado para eu não consigo. Seu foco precisa estar voltado para o que eu consigo. Eu sou capaz, eu tenho condições. Né? Eu consigo alcançar esses resultados, eu consigo atingir as expectativas que todos têm por mim. Entenda com clareza o que se espera de você. E isso vai te trazer essa segurança para que você continue desempenhando o seu papel. E foque em fazer essas entregas. Foque em contribuir. Se dedique um pouco a mais. O momento exige de nós um pouco a mais. O momento exige que a gente trabalhe um pouco mais do que o normal. O momento exige que a gente acelere um pouco mais o passo além do normal. O momento exige que a gente esteja disponível a mais do que o normal. Não é o momento de estar vivendo na zona de conforto. Nós temos vivido, sim, todos os dias uma zona de desconforto, porque isso precisa nos projetar para viver melhor e para ser melhor. Como líder, vem exatamente de encontro a isso. Eu preciso estar preparado para promover essa segurança para as pessoas. E também estar preparado e disponível para a empresa para assumir mais responsabilidades. Porque o que acontece, Brenda? Com esse processo de parada, as empresas tiveram um altíssimo custo para manter suas operações. Tem empresas que ficaram 3 meses sem faturamento. Nem todo mundo tem um caixa forte para aguentar isso por tanto tempo. A economia precisa girar. Então, o que as empresas fizeram? Enxugamento. Recorreram ao auxílio emergencial, que as pessoas não ficariam desamparadas por conta desse auxílio, e fizeram um enxugamento de seus quadros para manter o mínimo de estrutura possível. E aí não é algo complicado, porque assim, ao mesmo tempo que o coração pesa por conta das pessoas, você precisa entender que
as empresas privadas, elas não sobrevivem se elas não tiverem faturamento. Então, é uma questão de sobrevivência. É aquela história, né? Se a gente vai ter que ficar 30 dias dentro de casa e não vai poder ir no supermercado fazer compra, você vai se fechar com aquilo que você tem dentro e vai reduzir ao máximo o seu gasto, a sua despesa, o seu consumo. Vai poupar tudo aquilo que você pode, não é verdade? Assim também as empresas fizeram. E muitas delas utilizaram o recurso do desligamento. Por isso que a gente precisa ser muito adaptável. Lembra que eu falei lá no começo da apresentação de que a gente vive esse processo de mudança todos os dias. Só que algumas delas a gente vive com leveza e com naturalidade, porque a gente já entendeu que vai sempre passar por isso. Outras incomodam um pouco mais. Esse momento, eu não vou talvez poder trabalhar minhas 8 horas por dia, vou ter que trabalhar 10. Mas paciência, faz parte, é um momento, lá na frente isso vai passar. É um momento de plantio, de você plantar, de você regar, de você cuidar, para que lá na frente você possa colher e tudo voltar à normalidade e você voltar a ser produtivo como era antes. Beleza? O Jairo Monteiro também tem uma pergunta. Jairo? Oi, estão me ouvindo? Ô, Sim, sim, Jairo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Rogério, tudo bem? Beleza. Rogério, aqui de Sobral, e como você trabalha na Grendene, e Ô, uma das, maravilha. uma das principais dificuldades que eu vejo assim com as minhas equipes é conseguir ter um bom engajamento, uma sincronia com todos. Você que já é mais experiente liderando a equipe, uma sugestão de como aumentar o engajamento, melhorar a sincronia entre a equipe. Beleza. Nós dedicamos um slide ali, Jairo, para falar sobre essa questão do engajamento, né? Vamos fazer uma revisão nesse slide. Nós falamos de 5 pilares fundamentais para que haja engajamento na equipe. Primeiro, engajamento começa por uma relação de confiança. Você precisa ter credibilidade junto à sua equipe. E a melhor forma para você ter uma credibilidade com ela é você ser, primeiramente, transparente. Se comunique com ela de forma clara, de forma direta. Traga a verdade para ela. Sabe por quê? Porque se você faltar com a verdade, elas não vão te dar mais crédito. Então, tudo aquilo que você falar, muitas vezes, vai ser simplesmente palavras jogadas ao vento. Segundo ponto, ainda falando sobre confiança, tá? É o respeito. Trate a sua equipe com respeito. As pessoas precisam ser respeitadas. As pessoas precisam ser ouvidas. Precisam ser levadas em consideração. A opinião de cada um precisa ter valor. Ela precisa se sentir respeitada. E tenha empatia. Se coloque no lugar da pessoa. Não bote ela para fazer algo que você não faria. Né? Nós temos o diretor em comum, né? Ele pergunta muito para nós assim, né? Seu filho faria isso que você está pedindo para essa pessoa fazer? Você pediria seu filho para fazer? Então, se coloque no lugar do outro, né? O Jairo está ali exercendo aquela função seguro o suficiente, você iria lá e faria no lugar dele ou você está só pedindo para ele fazer? Então, se colocar no lugar do outro, traz essa credibilidade, traz essa confiança. O segundo pilar, Jairo, é saber como lidar com os conflitos. Porque quando você tem pessoas vivenciando o processo de relacionamento entre as equipes, vão existir sempre conflitos. Conflitos de interesse, conflitos de ideia, conflitos de crença, conflitos de valores. Então, 3 coisas também promovem a solução dos conflitos. O primeiro deles é o diálogo. Então, converse com as duas partes, ouça os dois lados, conheça, é o segundo ponto, conheça a causa, o que causou aquilo e qual é a versão de cada um. E o terceiro passo, solucionador, seja justo. Não seja partidário, seja coerente. Você sabe qual é o contexto, ouviu as duas versões, seja mediador dela. Leva cada um a entender aonde cada um errou e o que precisa ser feito para que tudo fique certo, tudo fique bem. Terceiro pilar, firme compromissos. E os compromissos estão relacionados a propósito, expectativas e metas. Levar para as pessoas qual é o propósito da empresa, qual é o teu propósito e entender qual é o propósito delas e trazer essa conexão de tudo isso. Entender quais são as expectativas das pessoas e deixar claro quais são as suas expectativas com elas. E ter metas definidas.
compartilhar com as pessoas quais são as metas que vocês estabeleceram. Quarto pilar, responsabilidade mútua. Tratar todos com igualdade, entender que cada um tem o seu valor, mas primar pelos valores da empresa, fazer também essa integração entre eles, e os direitos e deveres de cada um, até onde vai o direito de um, o dever do outro e vice-versa. E o quinto pilar, mas não menos importante, é o pilar de resultados. Divulgue os resultados, coloque o comparativo dele com as suas metas de maneira clara, para que todo mundo visualize, para que todo mundo entenda, e celebre as conquistas junto com eles. Esses 5 pilares, Jairo, são fundamentais para proporcionar o engajamento. Beleza? Jairo, respondi sua pergunta? Espero que sim. Beleza, respondeu aqui, show. Maravilha, pessoal. Eu estou muito contente aqui com esse momento com vocês e quero desafiar vocês a, numa próxima live, seja comigo ou com outro professor aqui, interajam com os vídeos de vocês abertos. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mais um fica a dica. Anota aí. Oportunidade é um pássaro que não pousa. Você precisa apanhar no ar. Interagir aqui é uma oportunidade. Interagir aqui te traz uma bagagem para que você possa viver esse compartilhamento com outros. Me ajuda a girar essa engrenagem de compartilhamento. Aquilo que vocês adquiriram de conteúdo, de conhecimento aqui hoje, compartilha com outros. Depois as meninas vão divulgar aí o link, vai estar postado. Eu vou postar também nos meus canais, vai estar lá no meu Instagram, @capuchorogério. Vai estar no meu canal do YouTube, rcapucho10. Então, se você ainda não segue, segue lá. Todas as quintas-feiras eu faço uma live. Eu mudei o dia de hoje para poder estar com vocês. Tentei transmitir aqui simultâneo, a gente teve que improvisar. Infelizmente não deu para compartilhar essa tela aqui direto lá. Mas vou estar compartilhando lá também. A primeira etapa dessa live está disponível. Mas fica o desafio. Quem vai ser o primeiro a aparecer aí com áudio e vídeo na próxima live? Depois a Fátima e as meninas vão me contar aí, tá bom? Muito obrigado. Beijo grande. Quem entra comigo para a gente fazer a despedida aí agora? Rogério, a Brenda. Já aceitei o desafio. Olha aí, muito bem, Brenda. Muito bem, parabéns. Não estava nem preparada para aparecer. Tá meio improvisado aqui. Mas a Fátima também apareceu. Ah, a Fátima também está ali. Beleza. Show de bola. Gente, boa noite. Né? Boa noite. Eu gostaria de agradecer aí a presença de todos. Valesca também topou aparecer. É muito bom a gente parar um tempinho do nosso tempo para escutar palavras de quem sabe, né? E também tirar nossas dúvidas, fazer nossas indagações, né? E, primeiramente, eu queria agradecer ao Rogério, né? Mas também essa equipe maravilhosa do Nucemp que está aqui presente, né? Que nos ajudou a fazer esse projeto, Mentes que Produzem, né? Que está atingindo já todo o Brasil. Vocês estão ouvindo bem, né? Sim, sim. Show de bola. Então, de qualquer forma, eu gostaria de deixar minha gratidão, Rogério, para ti, né? Adoro uma Melissa, tá? Só para deixar claro. Tem uma coleção de Melissa. Oh, maravilha. Não deixei... Assim que abrir o shopping, já fui comprar uma Melissa, tá? Que coisa boa. E aí, só para deixar também uma mensagem, né? Se quem ainda não colocou o nome para ganhar o certificado, né? Quem se inscreveu, pode deixar aí no chat, tá? Os últimos minutinhos. E eu queria agradecer em nome de toda a equipe, certo? Pela tua disponibilidade, né? E a equipe nos sempre agradece de coração, né? E fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, entrem no nosso grupo. E muito obrigada de coração mesmo, viu, Rogério? Beleza. Para fazer o encerramento, ó, a Valesca também abriu o vídeo. Pessoal, mais gente, abre o vídeo, aparece, mostra a cara. Aproveita a oportunidade. É um momento diferente, tá? Obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, né? Estou
à disposição para sempre que precisarem, para outros conteúdos. De novo, né? Eu quero só colocar rapidinho na tela aqui para vocês, ali as minhas redes sociais, para vocês poderem ver novamente. Está aí, ó. E-mail, rogeriocapucho@hotmail.com, Instagram, @capuchorogério, Facebook, Rogério Capucho, YouTube, rcapucho10. Segue lá o canal, segue a rede social e aí, principalmente, compartilhem com outros, né? Compartilhem o conhecimento, nunca é demais para ninguém. Conhecimento move fronteiras, transforma o mundo. Beleza? Aí, Beijo Rogério, grande. Oi, Valesca. Rogério, além da gente do Nucemp aí que aceitou o desafio, o Edilson e a Bernadette também ligou aí a câmera por alguns minutinhos, mas ela também ligou. Maravilha. A frase foi impactante, viu? Realmente a gente pegou assim, não, realmente a gente precisa mudar isso, né? Denise aí também agora, ela também ligou a câmera dela. Maravilha. Todo mundo aí Rogério. resolvendo pegar esse pássaro aí no ar. Beleza, maravilha. Obrigado, Denise. Rogério, Obrigado, Edilson. Oi, Fátima. Eu queria também agradecer a Thalia, né, que foi o intermédio, que me passou seu contato, me mostrou suas redes sociais, me falou de você. Ela não está aqui hoje, mas eu vou dar essa gravação para ela. Ela trabalha na Grendene. Eu queria agradecer a ela também, que é uma amiga assim, sensacional. Já acabou de se formar agora, tá em busca de oportunidade aí. Maravilha. Obrigado, né? Obrigado também a ela pela iniciativa, né? Eu achei muito interessante, pessoal. Ela teve a coragem, né, de entrar na minha sala, ir lá e falar do projeto, falar da ideia, fazer o convite. Isso é ousadia. Sim, Quando com eu certeza. convidei... Todos nós aqui somos. Isso aí. Quando eu convidei o Mike Oliveira, que é o líder HD, e o Gilberto de Souza também, se eu não tivesse convidado, eu ia continuar com não. Então vai, ousem, né? Ousem. A minha primeira live, o celular estava preso, de repente o suporte soltou, caiu no chão, eu tive que pegar do chão e levantar e continuar e seguir em frente. A gente precisa estar tranquilo com essas coisas e viver esses processos de mudança, de transformação, que muitas vezes vai ser exigido de nós. Só transforma quem está disposto. Aqui, Rogério, nós assim estamos aproveitando assim esse momento, foi uma abertura de uma oportunidade que a gente não poderia imaginar. Aqui nós temos pessoas de todos os estados do país. Que legal. Quando a gente fala assim, todo mundo começa a escrever nos comentários. Manaus, Pernambuco, Piauí, Goiás. Assim, é uma coisa que a gente fica, meu Deus, eu não acredito. É muito, assim, sensacional mesmo, né? Todo mundo do mesmo nicho, da mesma profissão, crescendo junto, enfrentando desafios e metendo as caras. Maravilha. Apareceu até o Jairo aí, que é meu colega de empresa. Maravilha. Que oportunidade ímpar, gente. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Seguem lá nas redes sociais. Nos vemos em breve, se Deus quiser. Grande abraço. Deus abençoe. Gente, também, quem não segue, tá? O Instagram do Nucemp, vai lá, segue nosso Instagram. A gente tá sempre postando vagas, postando novidades. Agora vai vir o Energep também. A gente vai estar lá colocando todas as informações. Então, sigam a gente, sigam o Rogério também para acompanhar as lives dele também. E é isso. Pegar aqui o gancho também, agradecer pela participação de todo mundo. Agradecer mais uma vez ao Rogério pela disponibilidade de estar aqui. Foi muito, muito top. A gente pegou todas as frases aí e acho que agora todos os mini cursos, né, meninas? A gente vai ligar as câmeras agora. Isso aí. Isso aí, principalmente nesse momento final de interação, vale muito a pena. Eu vou compartilhar também, vou enviar para o WhatsApp da Fátima agora, o material da apresentação. Tá bom? Então, fiquem tranquilos para compartilhar, para divulgar, para imprimir, para guardar, para fazer o que quiserem. É de vocês, está à disposição de vocês, tá bom? Valeu então, galera.